E a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro está se encerrando e nós estamos aqui mais uma vez para comentar tudo o que aconteceu. Tem vitória do Palmeiras depois de muito tempo, tem o Santos empatando com o Botafogo, tem o Flamengo tropeçando contra o América Mineiro, tem polêmica no jogo entre Grêmio e Atlético Mineiro, tem uma porção de coisas, a gente vai comentar sobre tudo o que aconteceu aqui. E se você está chegando agora, eu peço que você se inscreva no canal para receber mais vídeos e mais do conteúdo que a gente publica por aqui. A gente vai passar para a nossa mesa tática, eu vou colocar na tela para vocês. Sempre lembrando que o tablet que eu uso para fazer aqui os vídeos, eu deixo o link dele na descrição, caso você tenha interesse em ter um tablet também para estudo, para trabalho, para diversão, seja lá o que for. Aí, por sua conta, você fica à vontade. Palmeiras veio a campo então com o Everton no gol, que fez uma grande partida. Marcos Rocha na direita, voltando aí de um processo de lesão, não fez uma boa partida. Gustavo Gomes e Murilo, que deram vacilos em alguns momentos, aí não fez uma boa partida também o Murilo. Na esquerda o Piquerez, esse sim jogou razoavelmente bem. No meio campo nós tivemos Rafael e Richard Rios, Rafael Veiga centralizado, teve alguns bons momentos no jogo de ontem, não foi uma partida brilhante, mas participou de momentos importantes. Na direita o Arthur, que foi meio apagado, na esquerda o John, que foi bem apagado, e lá no ataque o Rony, que... Bom, é o Rony, né? Ele está aí no ataque sempre, a gente tem que lidar com isso de alguma forma. Durante o jogo o Palmeiras começou com essa escalação que em termos de posicionamento em campo, é o normal, mas ao longo da partida, na virada do primeiro para o segundo tempo, o Abel Ferreira fez umas mudanças um pouco diferentes aqui no time que mudaram bastante esse modelo de jogo por alguns minutos. Então na virada do intervalo, que estava 1-1, sai o Marcos Rocha e entra o Mike, e aí o Palmeiras volta a ter a projeção pelo lado direito, e sai o John e entra o Gabriel Menino, mas o Gabriel Menino não entra para jogar nessa posição aqui de ponta esquerda, até porque não é a dele, né? Ele vem para jogar, e aí muda totalmente o jeito de jogar do Palmeiras. Ele vem para jogar numa linha de meio campo aqui pelo lado direito. E o Arthur, que fazia a ponta direita, vem para jogar na linha do meio campo pelo lado esquerdo. E o Palmeiras passa a jogar durante um tempo com uma espécie de um 4-4-2 ou 4-4-1-1, você chame como quiser. Porque daí o Rafael Veiga ali se aproxima um pouco mais aqui do Rony. É como se fosse um 4-4-2, mas com esse jogador sempre chegando à frente, né? Então durante alguns minutos do começo do segundo tempo, o Palmeiras jogou assim. E logo o Abel Ferreira desfez essas alterações. Ele tira o Richard Rios e coloca o Luiz Guilherme, que aí sim vai jogar na ponta direita, e com isso ele volta ao esquema normal. Gabriel Menino volta a fechar o meio campo, e aí sim a gente volta para aquele esquema do começo do jogo. Do 4-2-3-1, chame como quiser. E o Luiz Guilherme, que entrou, fez uma boa partida, participou também de momentos importantes no segundo tempo. E o Palmeiras vence de 3-1, que é um placar jogando em casa e tal, dá a impressão de que foi uma boa vitória, categórica e tal, mas não foi não. Eu vou contar um pouco a história do jogo para vocês. Então ele começa com o Palmeiras insistindo ali naquele seu estilo de jogo que nos últimos jogos tem sido o tradicional, que é de bolas cruzadas na área, o que eu não acho que aproveite a melhor característica dos jogadores que o Palmeiras tem, porque obviamente só o fato de todos eles serem muito baixos já compromete um pouco isso. É verdade que são jogadores que atacam espaço e para isso você não precisa de tanta altura, mas ainda assim eu acho que esses jogadores com a bola no chão conseguiriam criar algo mais interessante. Não extrai o que é de melhor esses jogadores, mas enfim, é o jeito que o Palmeiras já está condicionado a jogar, já tem muita preparação em torno disso. Então de repente, para um atacante como o Flaco Lopes, isso poderia funcionar melhor do que para o Rony, ou então buscar mais algumas dinâmicas de infiltração aqui para jogar um pouco mais com a bola no chão. Enfim, devaneios táticos à parte. A questão é que o Palmeiras vai insistindo nesse tipo de lance, não consegue criar tanto assim, mas num rebote ali, numa bola entrada da área, o Richard Rios abre o placar. Um chute que acaba desviando o gol. Depois que faz o gol, o Palmeiras, que começou bem a partida até, dominando, ganhando as divididas, como sempre, né? O Palmeiras sempre começa dessa forma, mas por um decaimento psicológico, um decaimento físico, algum tipo de acomodação, o Palmeiras deixa de fazer isso ao longo da partida. Foi assim contra o Flamengo, foi assim nesse jogo e vários outros. E aí o Fortaleza começa a criar perigo para o Palmeiras. Tem um gol anulado, que o juiz anula no grito. Aliás, a arbitragem foi muito ruim de novo. É um juiz perdido, esperava muito as decisões do VAR, não tinha convicção nenhuma no que marcava, e o grito dos jogadores, seja do Fortaleza ou do Palmeiras, mudava a decisão do cara a todo momento, né? Principalmente do Bandeira, que inverteu uns 25 laterais ao longo da partida e foi se corrigindo no meio do caminho. Mas enfim, esse gol anulado não foi o suficiente de susto para a defesa do Palmeiras, que mais à frente acabou cometendo um pênalti com o Marcos Rocha e sofreu o gol efetivamente. O pênalti eu vou colocar na tela para vocês aí, eu quero que vocês avaliem. É mais um daqueles pênaltis à brasileira, né, cara? É muito complicado isso. O Marcos Rocha de costas, com a mão aqui junto ao corpo, tem a bola batendo no cotovelo, num lance em que, se você mentalmente faça esse exercício, e antes que o Marcos Rocha fique triste, é só um exercício mental, tá? Mas se você arrancasse os braços dele nesse lance, a bola ia continuar batendo no tronco dele da mesmíssima forma, ou seja, sequer ele ganha espaço, ele tira algum tipo de vantagem, é complicado, né? Mais um daqueles pênaltis que a gente tem que
se você reclamar muito, você vai expulso, mas, pô, ao mesmo tempo, né, como é que não vai reclamar de uma coisa dessas? Teve esse lance aí, então, de pênalti marcado, e após o pênalti, o Fortaleza, em alguns contra-ataques, continuou levando muito perigo. Se não fosse grandes defesas do Everton, que fez umas 3 ou 4 ali ao longo da partida, defesas importantes, o Fortaleza poderia ter virado o jogo, antes de acabar o primeiro tempo mesmo, inclusive. Mas, enfim. Aí acaba-se o primeiro tempo, volta, tem aquelas alterações táticas que eu mencionei, o Palmeiras volta a jogar no seu esquema tradicional, e aí já lá para os 30 minutos, com o Palmeiras não estava jogando tão bem, não era superior necessariamente na partida, aos 30 minutos o Veiga consegue marcar um gol, domina uma bola na entrada da área, gira para cima do zagueiro, bate, 2-1 para o Palmeiras, e aí sim, com a tranquilidade do placar, o Fortaleza se lança totalmente ao ataque, buscando um empate, e o Palmeiras se aproveita e faz mais um no finalzinho. Mas para fazer o terceiro gol, foi feito pelo Breno Lopes, o Palmeiras ainda perde alguns contra-ataques inacreditáveis, inclusive o próprio Breno Lopes toma decisões horríveis ali no último lance, de bater quando deveria passar, coisa e tal. O Palmeiras vence por 3-1, foi construído pela circunstância do jogo o placar, mas não foi um grande desempenho. É um bom resultado, tira o Palmeiras ali de uma seca de 3 pontos que ele vinha, e portanto o ajuda a subir na tabela, mas não foi um grande desempenho ainda. Agora tem mais uma semana aí de preparação, vamos ver se melhora o desempenho para a próxima partida. Pelo menos fica esse alento de que venceu, né? Venceu finalmente, depois de algum tempo venceu. E assim foi o jogo do Palmeiras. Agora eu vou colocar para vocês aqui, pessoal, a nossa tabela do Campeonato Brasileiro, para a gente ver os demais jogos e o que tem acontecido nessa rodada. Então a gente teve aqui começando com o jogo entre Flamengo e América Mineiro, um jogo que esperava-se uma vitória do Flamengo, acredito eu, que a torcida do Flamengo esperava, visto que era um jogo contra um time lá na parte de baixo da tabela, empatado na lanterna, jogando em casa, aquele cenário favorável todo. Mas não foi assim que o jogo se desenrolou, não. No começo do jogo, o Flamengo começou criando várias chances. Logo 2 minutos teve uma, quase fez gol, aos 6 minutos teve outra. No primeiro tempo foi criando inúmeras chances e dava a impressão de que realmente ia dominar o jogo e vencê-lo. O tempo foi passando, as chances foram sendo criadas, o gol não saía. Acaba-se o primeiro tempo. O América Mineiro volta jogando bem melhor do que jogou no primeiro e o Flamengo decai o seu ritmo, perde aquele ímpeto inicial. E quem passa a criar perigo, apesar do Flamengo ter a bola, é o América Mineiro com as suas estocadas mais ocasionais. Leva perigo, quase fez um gol numa saída de jogo errado do Flamengo, que o jogador do América desperdiça a chance e depois acaba conseguindo o seu gol, abre o placar 1-0 e o Flamengo vai buscar um empate já no finalzinho, aos 49, se eu não me engano, uma bola jogada na área, que nem é a característica principal do Flamengo, né? De um modo geral. É um gol que poderia sequer ter saído, a depender de um detalhe ou outro ali ajustado. Então o Flamengo teve uma performance boa no primeiro tempo e ruim no segundo, que fez com que o América Mineiro conseguisse sair do Maracanã com um ponto inesperado por muita gente. O São Paulo, imagino que não esteja muito contente. Já o América, um pouco mais. Aliás, o América Mineiro, que vale notar, hein? Por conta das datas que eu faço os vídeos aqui, a gente acabou não pegando aquele jogo deles contra o Colo-Colo. Mas o América Mineiro fez uma goleada com o time reserva de 5-1 sobre o Colo-Colo, que deixou a imprensa chilena maluca da cabeça. Mas vamos lá, continuando no Campeonato Brasileiro, teve então Palmeiras e Fortaleza, que o Palmeiras fez seu dever de casa e venceu depois de muito tempo. Teve Bahia e Corinthians, jogo duro de assistir de novo, cara. Sempre tem algum, né, na rodada. Ou alguns. Eles jogaram na Arena Fonte Nova. O Bahia tentou vencer o jogo, é verdade. Foi pro ataque, finalizou, correu atrás, criou chances, mas não fez o gol, não foi eficiente. Enquanto o Corinthians, do ponto de vista defensivo, foi competitivo, correu, tentou fechar os espaços, nem sempre tão bem. Mas do ponto de vista ofensivo não criou quase nada, mais uma vez. Nessa ausência de ideias do Corinthians e na ausência de eficiência do Bahia para concluir os seus lances, terminou o jogo em 0-0 e 0-0 mesmo, jogo de 0-0 com cara de 0-0. Um ponto para cada um, não tem nem muito o que dizer sobre essa partida. Cuiabá e São Paulo se enfrentaram na Arena Pantanal, um jogo em que o Cuiabá deu mais a posse de bola para o time adversário, não dominou o jogo assim, no primeiro tempo quase não criou chance, quem criou mais foi o São Paulo. Chegou mais perto de marcar o gol. E aí no segundo tempo o Cuiabá tem um lance de pênalti a seu favor. O Daverson desperdiça chutando na trave. Logo na sequência, outro lance de pênalti. E aí, finalmente, o Cuiabá abre o placar 1-0. Depois de uma jogada pela esquerda, uma cobrança rápida de lateral, aproveita uma bobeira da defesa do São Paulo, 2-0. E o São Paulo desconta já praticamente no último minuto, o último lance ali. Faz um gol de honra, mas sai derrotado da Arena Pantanal. Não foi uma grande atuação nem do Cuiabá nem do São Paulo, mas o Cuiabá dentro daquilo que se espera, mais ou menos. Ok, um bom resultado. E o São Paulo, quem sabe, tenha sido um pouco abaixo nessa partida. Na partida entre Grêmio e Atlético Mineiro, aí vem a polêmica da rodada, mais uma, né? O Grêmio vence por 1-0. Começa jogando bem, cria até a chance de fazer o seu gol e começa a ceder campo ao Atlético Mineiro. Vai recuando e o Atlético Mineiro vai começando a gostar do jogo e criar chances, né? Vai dominando a partida, apesar de jogar fora de casa.
consegue até fazer um gol de empate. Eu vou colocar também na tela para vocês esse lance aí, ou melhor, uma foto, né, já que eu não posso mostrar o lance propriamente. Nesse lance é marcado impedimento do Allan Kardec no gol de empate. Eu pergunto aos senhores que estão vendo a imagem aí comigo nesse momento, vocês têm alguma convicção de que o jogador estava impedido por essa imagem? Para mim parecem linhas sobrepostas, eu não tenho convicção alguma. E é aquilo que a gente fala sobre o tal do sistema, né? O sistema podre do futebol brasileiro, porque primeiro que a qualidade da imagem, mais uma vez, é uma porcaria. Naquele jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro mesmo, o Palmeiras teve um golaço do Rony anulado numa situação parecida com essa. A imagem não traduz impedimento algum, a imagem tem uma qualidade péssima, a decisão de campo foi alterada com base não sei no que. E aí tá aí para vocês verem, eu quero até que vocês me digam, pode deixar aí no comentário que eu vejo. Isso para vocês é impedimento ou não é? No meu entendimento, na minha visão, os pés do jogador do Grêmio dão condição para o jogador do Atlético Mineiro, não tem aqui como marcar impedimento e no entanto foi marcado, gol anulado, enfim. Felipão ficou possesso no fim do jogo, reclamou bastante, né? Não tiro a razão dele. Mas com isso, apesar desse gol anulado e o Atlético ter criado a chance de ter ido para cima do Grêmio, que se retraiu depois do gol, o Grêmio ainda assim saiu vitorioso, 1-0. Segue na perseguição do líder Botafogo, o Grêmio então. Na Vila Belmiro se enfrentaram Santos e Botafogo em mais uma partida sem torcida, muito curiosa de assistir, porque se ouvia... O Paulo Turra narrou o jogo inteiro praticamente. Todo lance o Paulo Turra estava ali gritando no microfone e você escutava tudo que ele dizia. Foi engraçado até em alguns momentos. Então o Santos, mais uma vez, teve muita dificuldade de criar lances ofensivos. O Botafogo também não estava num dia inspirado. O jogo estava muito travado, o Botafogo tentando criar sua chance e o Santos correndo atrás do Botafogo, fechando os espaços. E até que foi bem, do ponto de vista físico, ele conseguiu anular o adversário que teve muita dificuldade. Ia mantendo o jogo ali naquele banho-maria, até que o Santos consegue fazer um gol. E não contente em marcar um gol, marca o segundo, o que parecia garantir a vitória do Santos num jogo em que até então o Botafogo não tinha explorado muito a defesa do Santos, não tinha colocado o Santos em risco. E com 2-0 no placar, sem criar nada, o Botafogo ainda assim foi atrás do empate. Numa questão ali de 3 minutos de intervalo, ele marcou 2 gols rapidamente e buscou empate sobre a frágil equipe do Santos. Então, apesar de não ter sido uma grande atuação do Botafogo pela circunstância, acaba sendo um resultado ok, né? Bom, saindo de 2-0 sem criar nada e no finalzinho buscar o empate, acaba sendo bom. Segue líder o Botafogo, a gente vai ver daqui a pouco a classificação. A gente teve também um jogo de Red Bull Bragantino Internacional, um jogo também muito amarrado. O Internacional, como eu falei, tem uma dificuldade de criar lances ofensivos, tinha com o Mano Menezes, agora tem a chegada do Kudê, que ainda obviamente não deu tempo de mudar muita coisa. Mas o Internacional, estatisticamente, é uma das equipes que mais tem dificuldade de finalizar lances. Então aquela impressão que você tem assistindo o jogo, pô, mas o Internacional não chega nem perto de fazer gol às vezes. Pois é, ele finaliza pouco. E tem dificuldade de armar mesmo os lances. Mas nesse jogo até que jogou razoavelmente bem. Explorou alguns lances de contra-ataque, acionou muito velocidade, finalizou com perigo, quase marcou o gol umas 2 vezes ali. E o Red Bull Bragantino seguiu aquele DNA de jogar para cima, né? No primeiro tempo tentou, criou mais chances, não conseguiu gol. No segundo tempo foi mais para cima ainda, colocou mais um meia, tirou um jogador de marcação, tentou apertar o Internacional, abafar bastante. E o jogo até em dado momento ficou um pouco lá e cá, uma chance de um lado, uma chance do outro, mas enfim, não saíram do 0-0 as duas equipes. E acabou sendo um jogo, apesar de ser sem gols, ele foi melhor do que, por exemplo, Bahia e Corinthians. Foi também sem gols, mas só o Bahia tentou marcar gols, né? Aqui pelo menos os dois times tentaram. Enquanto no Independência, Cruzeiro pegou o Goiás e teve um resultado ruim, um jogo ruim também. Teve mais posse de bola, foi mais ao ataque e o Goiás se propôs a contra-atacar. E nos poucos contra-ataques que teve, o Goiás foi muito mais perigoso do que o próprio Cruzeiro. O Cruzeiro, quando pega um time mais fechado, tem dificuldades, já deu para perceber isso em algumas rodadas. Quando não é ele o patinho feio da rodada, quando ele é o favorito em tese aqui, né? Então ele acaba tendo um pouco mais de dificuldade. O Goiás conseguiu um gol numa bola lançada na área, teve uma polêmica. Os jogadores do Cruzeiro reclamam de falta. Eu vi o lance do gol. Se o juiz marcasse falta, talvez não passasse despercebido, mas o fato dele não ter marcado também não é comprometedor. Acredito que tenha sido um gol legítimo do atacante do Goiás, que colocou o Goiás em vantagem e, dentro então dessa proposta de contra-atacar, conseguiu ser eficiente pelo menos. Se não fez um grande jogo, foi eficiente e venceu fora de casa o Cruzeiro. E enquanto nós gravamos aqui o nosso vídeo, o Vasco está perdendo de 2-0 para o Atlético Paranaense. Eu vou até dar uma atualizada para ver se saiu mais alguma coisa. Enquanto isso, não. O jogo nesse momento em que eu gravo já está acabando. Não, já acabou. Cartão vermelho para Zé Ivaldo do Atlético Paranaense. Grande Zé Ivaldo.
Lembra-se do Zé Ivaldo, né? O cara que deu a cotovelada na nuca do Hendrick. Tá, ele foi expulso mais uma vez. Eu falei pra vocês, cara, vocês que são do Atlético aí tem que se livrar desse cara logo, que ele compromete a lavoura. Então o Atlético Paranaense vai vencendo o Vasco, que mais uma vez perde em casa. Tem um retrospecto horroroso dentro e fora de casa. O Vasco está fazendo uma campanha horrível. Agora tem um novo treinador. Vamos ver se ele dá jeito na casa. Mas as perspectivas não são muito boas. O Vasco até tentou abafar o Atlético Paranaense, que não vinha jogando tão bem. No começo do segundo tempo o Vasco foi para cima, criou alguma chance, tal, ainda estava 0-0. E o Atlético veio e fez os 2 gols. E deixou o Vasco só na saudade aqui, só na vontade. E lembrando que amanhã a gente vai ter o jogo entre Curitiba e Fluminense no Couto Pereira às 7 horas da noite. Bom, mas esse jogo fica para amanhã. A gente vai ver a tabela de classificação agora. Temos o Botafogo na liderança com 40 pontos. O Grêmio segue em segundo ali com 29, mas lembrando que o Grêmio tem um jogo a menos. Então ele poderia, caso vencesse esse jogo a menos, diminuir a diferença para 8 pontos. Mas é hipotético isso, né? Ainda não se concretizou. Na terceira posição, Flamengo com 28, empatado com o Palmeiras. O Atlético Paranaense tem 26, o São Paulo, o Fluminense e o Bragantino 25. O Fortaleza tem 23 pontos, Internacional 23 pontos, Cruzeiro e Cuiabá 22 e assim fecha ali a zona da Sul-Americana. Na zona neutra, Atlético Mineiro 21, Santos 17, Corinthians 16, Goiás 15, saiu da zona de rebaixamento Goiás e quem entrou foi o Bahia, que tem 14 pontos, seguido por Coritiba 11, América Mineiro 10 e Vasco, mais lanterna do que nunca, 9 pontos em 15 rodadas. A situação está feia. Então é isso, pessoal. Esses foram os jogos da rodada, esses foram os comentários da rodada, digamos assim, os melhores momentos. E vamos lembrar de uma coisa, agora no meio da semana nós teremos já jogos da Copa do Brasil. Então provavelmente eu terei que fazer um vídeo mais rápido falando só sobre isso e a gente publica aí... Eu não gosto de publicar muitos vídeos encavalados um em cima do outro assim, mas eu terei que fazer pra gente conversar sobre a Copa do Brasil para não misturar no vídeo de hoje nem ficar muito longo, certo? Não se esqueça de avaliar o vídeo, se você está vendo pela primeira vez não se esqueça de se inscrever. Eu espero todos vocês aqui em breve e até a próxima. Fui!